Oi, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Well Now Podcast. Eu sou a Stephanie Cid, sou jornalista da rádio Alfa FM e a gente invadiu um pouco aqui o Well Now Podcast, aqui na Natural Tech, para conversar um pouquinho com Andréa Leotti, gerente de negócios internacionais da SP Negócios. A SP Negócios, que é a agência oficial de promoção de investimentos e exportações da cidade de São Paulo, vinculada à Prefeitura Municipal. Bom, vocês estão aqui na Naturaltech, André. Prazer de receber você aqui no El Now Podcast. Muito obrigada por ter reservado esse tempinho para conversar conosco. Eu que agradeço, Stephanie, é um prazer, estar aqui. Agradecer a Naturaltech pelo convite. Um prazerzão falar com a Alfa, eu ouço a Alfa há muitos e muitos anos, então estou super feliz de poder contar um pouco aqui da São Paulo Negócio, falar um pouco da cidade, do mercado wellness. Vamos lá. Perfeito. E primeira pergunta é justamente o que trouxe a São Paulo Negócios para a Naturaltech 2026. O que vocês pensam em específico dessa participação no maior evento de wellness da América Latina? É assim, é um momento muito importante, imagino também para vocês. Claro. Como é que está sendo que trouxe essa vinda? Na verdade, essa não é a nossa primeira participação. A gente já esteve em outras edições, seja com o nosso stand da prefeitura, seja com rodada de negócios. E a gente está aqui porque a gente entende que é um setor estratégico da economia da cidade. A gente vê uma mudança muito grande no comportamento da população em direção a uma linha de vida mais wellness, com maior qualidade de vida, com produtos saudáveis e práticas saudáveis. E isso, obviamente, se reflete no consumo das pessoas e nos produtos vendidos e na expansão da economia. Então faz todo sentido que a prefeitura, que a São Paulo Negócios, esteja aqui apoiando e participando ativamente dessa expansão dos negócios. E isso é um pouco a atuação da São Paulo Negócios. A gente olha os setores estratégicos da economia, a gente entende quais são as principais oportunidades, quais são os principais desafios, e a partir desse entendimento a gente tem linhas de atuação, seja com rodadas de negócios, com participação em feiras, com missões internacionais, com melhoria do ambiente de negócio, enfim, uma série de ações para destravar mais negócios. Perfeito. E queria entender também de vocês, esse momento, assim, todos esses eventos grandes que movimentam a cidade de São Paulo, elas são muito importantes, assim, para trazer esse ponto de encontro entre diversos setores, não só o B2B, que o pessoal fala aqui, mas esse encontro também com o público em geral, movimenta também muito o turismo, movimenta também muito o transporte, Sim. enfim, tanta coisa que movimenta. E eu queria entender de vocês essa importância de um evento como a Naturaltech para a economia da cidade de São Paulo e também entender de vocês o que é específico, assim, o que o público, confere aqui no stand, como tá? Olha, para nós, eventos é um setor, né, porque é um setor econômico, Sim, como você falou, movimenta muito a economia. É extremamente estratégico, a gente olha com muita atenção, a gente trabalha na atração de novos eventos para a cidade de São Paulo. Então, esse ano a gente teve pela primeira vez o São Paulo Innovation Week, que foi mês passado. A gente vai ter o São Paulo To Be em agosto, se eu não me engano. A gente tem a Jitex, que é um evento de tecnologia originalmente de Dubai, que vai acontecer no que vem. Porque justamente a gente entende que São Paulo é a capital dos negócios, dos eventos, onde tudo acontece, onde todos se encontram. E claro, é como você explicou bem, o evento acontece e a partir disso tem diversos impactos na economia, no transporte, na alimentação, na hospedagem, no consumo, e na instalação de empresas aqui também, que é um dos nossos focos. Então a gente adora participar desse tipo de evento, conhecer melhor os eventos, estar em contato com os eventos também, porque muitas vezes eles podem ter alguma questão que a gente pode apoiar junto à prefeitura. Eh, e, claro, apoiar novos eventos, apoiar os eventos que já estão aqui para consolidar cada vez mais a cidade de São Paulo como polo de eventos que já é. Na Naturaltech, a gente está com duas ações simultâneas. Então, a gente tem o stand da prefeitura e a gente tem 16 empresas apoiadas pelos programas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, coexibindo ali, apresentando seus produtos, né, comercializando seus produtos. E a gente tem também uma rodada de negócios exclusiva para empresas da cidade de São Paulo, empresas paulistanas, com compradores internacionais. Então a gente está fomentando negócios aí em duas frentes diferentes, sempre buscando gerar mais emprego e mais renda para a população da cidade.
Perfeito. E falando, a gente estava conversando, né, sobre o mercado de wellness e saudabilidade, é um momento, assim, de muito crescimento que a gente está Sim, vivendo, assim, é impressionante. E eu queria muito entender como vocês enxergam esse movimento aqui em São Paulo, esse movimento geral que está acontecendo, é um sim, movimento mundial que movimenta milhões, bilhões de dólares, tem uma projeção, depois eu anotei aqui também, mas eu sei que vocês também têm alguns dados muito legais. sim, Então, assim, é uma projeção financeira claro. gigantesca. É. Eu vou pegar minha colinha aqui, Por porque esses favor. dados eu não sei de cabeça. Mas para a gente ter uma ideia, o mercado wellness global, em 2024, correspondeu 6,8 trilhões de dólares. Isso é um crescimento de quase 8% em relação ao ano anterior, ou seja, já é muito grande e está crescendo mais ainda. A projeção de crescimento para 2029 chega a quase 10 trilhões de dólares, ou seja, é Uau. muito dinheiro envolvido, é muito investimento envolvido. A gente tem os dados do Brasil também, que é um mercado super Aquecido, representativo né. no mercado wellness mundial. Então, em 2023, 111 bilhões de dólares. hã, e toda a economia envolvida no wellness representou quase 5% do PIB em 2022. Ou seja, é muito representativo, está em expansão enorme, e a gente tem prestado muita atenção nisso. Como eu falei, a gente sempre se baseia em dados para definir quais são os setores estratégicos, quais são as ações que a gente vai realizar. E os dados apontam que o wellness é uma tendência, né, não só na qualidade de vida, a gente vê isso na cidade de São Paulo, corrida todo domingo, muita gente nos parques correndo na rua, o que é muito bacana, porque você tem uma mudança ali das práticas da população, e isso, claro, se reverte no consumo e nos gastos e no crescimento de empregos e empresas também. Sim, acho que é um momento tá um crescimento muito grande do interesse das pessoas por, saudabilidade, por wellness, por qualidade de vida também, porque a longevidade está ficando cada vez mais, a população está ficando cada vez mais longeva, né, É, e acho que as pessoas têm essa preocupação de como que a gente chega até uma idade mais avançada e esse passo a passo começa muito antes, começa num papo, numa alimentação saudável, começa exatamente. em muitos fatores, e movimenta a gente estava falando, é uma movimentação gigantesca. E eu queria entender de vocês, sobre a cidade de São Paulo específica, de receber esses investimentos também ligados a esse setor, porque a gente está vendo aqui um interesse gigantesco em relação ao tema e muitas iniciativas muito legais acontecendo na Natural Tech de Perfeito. coisas muito interessantes. É exatamente nisso que a São Paulo Negócio ajuda. A gente é a ponte entre o privado e o público, então a gente ajuda novos projetos, novas empresas, novos investimentos que queiram entrar na cidade de São Paulo. Então vamos supor que uma rede de wellness, uma rede de academias, uma rede de yoga queira se instalar na cidade de São Paulo, seja de fora do estado de São Paulo, seja de fora da cidade de São Paulo, seja de fora do Brasil, e ele ainda não essa empresa ainda não sabe por onde começar. A gente ajuda nisso. Então a gente, explica como é todo o processo, explica por onde começar, a gente mapeia possíveis locais para aquela empresa. Tudo isso de forma gratuita, né, um serviço público oferecido pela prefeitura de São Paulo, para estimular mais negócios. Então a gente estar na feira também tem esse objetivo, que a gente quer conversar com as empresas e atrair elas para a cidade de São Paulo. E assim, aí eu nem preciso explicar muito, mas estar em São Paulo é conseguir atuar no Brasil e na América Latina. Então acho que qualquer empresa que queira, eh, atuar no Brasil como um todo e explorar o mercado da América Latina, tem que estar na cidade de São Paulo para ter acesso a tudo isso. E aí é nosso papel ajudar nisso, e a gente tem muitos projetos bacanas acontecendo com o nosso apoio, seja, né, de redes hoteleiras, seja de, hã, redes de academia, eu acho que a gente não tem nenhum, mas, enfim, projetos que, seja de alimentação saudável, seja de vinda de empresas de fora do Brasil que queiram explorar o mercado brasileiro, a gente tem vários casos super legais que a gente tem apoiado. E você comentando, assim, é realmente impressionante, porque, eh, a gente fala muito a Alfa nasceu aqui em São Paulo, né, então a gente tem um core muito grande aqui em São Paulo, a gente depois expandiu para outras cidades, e
A gente sempre fala que é tanto evento acontecendo, falando de nosso nicho cultural, por exemplo, que a gente sempre tem esse olhar de fazer Sim, essa curadoria. Então eu sim, imagino que também para quem vai chegar para abrir um negócio novo em São Paulo, exato. esteja perdido, assim, de quais são as regiões, de onde começar, de como começar, porque se deixar a cidade ela é tão grande que você fica perdido, assim, e ela Exatamente. engole você de uma forma às vezes negativa, mas também ela tem tanta oferta, tanta oportunidade, Sim. que dá para aproveitar de forma positiva, né. E é esse mapeamento que a gente faz, né, então a gente leva em conta dados de consumo, dados de população, zoneamento, que é uma coisa super importante, porque dependendo da atividade você tem locais permitidos ou não. A gente faz toda essa análise para a empresa, de forma gratuita, pra facilitar a vinda da empresa e do investimento para São Paulo. E a gente é engraçado porque muitas vezes a gente faz um mapeamento de eventos também, porque a empresa ela precisa conhecer o mercado antes de tomar a decisão de entrar nele. E assim, é como você falou, São Paulo tem muito evento, tem muita coisa acontecendo, às vezes a empresa fica perdida qual evento ir, né. E assim, a gente conhece os eventos, a gente participa de muitos eventos, a gente tem uma equipe dedicada só para participar de eventos, então a gente consegue dar esse direcionamento de: "Esse evento é legal, esse evento é legal, esse evento é bacana", específicos para a atividade daquela empresa. Então a gente faz um atendimento quase que 360 para apoiar o novo projeto na cidade. Até porque também, vocês também têm uma noção de público também de cada evento que a empresa também gostaria de atingir, né, porque se a gente está falando aqui um mundo de eventos acontecendo na cidade de São Paulo e de Sim, vários nichos diferentes, exato, a gente precisa também ter uma atenção direcionada, especialmente se você está falando de uma empresa que está entrando agora no setor, por exemplo, ou que vai exato, expandir a operação, então é muito fundamental exato. que seja uma energia direcionada, vamos dizer assim, Exatamente. né. E a gente tenta se colocar como o canal oficial, porque a gente entende que muitas vezes, as questões são as pessoas têm dúvidas nas questões, é difícil encontrar informação, consolidada, existem empresas que querem vender serviço e é justo, né, é legítimo, mas é importante ter um canal oficial do governo, da prefeitura, que consegue, passar as informações de maneira oficial, de maneira formal, então esse é um pouco o nosso papel. E pegando o gancho, né, mesmo o setor wellness, quantas feiras o setor wellness é muito grande, né, então a gente está aqui na Naturaltech que foca muito em alimentação orgânica, sustentável, produtos, bebidas, eh, saudáveis, mas assim, existem, feiras de redes de academia, existem feiras de, fornecedores, tudo isso é wellness também, então navegar nesse ecossistema às vezes é um pouco complexo e para isso a gente está aqui para ajudar. E a Natural Tech, por exemplo, também um evento que acontece no Distrito AMB, ela também é de Que é um uma equipamento concedido pela prefeitura. exato, e assim, recebe também eventos muito icônicos de São Paulo, a Exato. Bienal do Livro, assim, já é ponto figurinha marcada para todo mundo que gosta de entretenimento, cultura aqui em São Paulo. Então, ela estar Teve a aqui Gamescom aqui também recentemente, que a sim. gente participou, sim, Sim, então assim, movimenta muito exato. e também ajuda, de certa forma, a ter um evento de wellness aqui, que ajuda a fortalecer também a cidade de São Paulo como referência, né, nesse setor de não só de wellness, como de inovação, de negócios, de Exato, empreendedorismo, também é uma forma exato. de estabelecer esse É. lugar da cidade de São Paulo. E esses são temas que a gente olha também com muita atenção, inovação, empreendedorismo, então a gente tem a São Paulo Negócio ela é vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho. E dentro da secretaria a gente tem vários programas voltados para empreendedorismo, voltados para capacitação profissional, voltados para inovação e tecnologia, porque a gente entende também que a cidade de São Paulo hoje, quase 90% do PIB dela é baseado em serviços, então já não é uma cidade industrial, não é uma cidade agro, então são serviços que estão aqui, e a gente tem que estimular isso e acompanhar essa transformação da economia da cidade. Então a gente tem vários programas para fortalecer isso, então a gente tem programas de aceleração específicos de tecnologia, de moda, de games, enfim, de várias áreas para fortalecer a economia local e as oportunidades que a gente tem na cidade. Perfeito. E eu queria fazer uma pergunta para você, de uma das provocações, vamos dizer assim, que vocês fazem por que São Paulo não perde negócios? Qual é a resposta, por exemplo, dessa pergunta? São Paulo não perde negócios, porque você tem todos os tipos de negócios aqui. Você tem demanda para todos os tipos de negócios aqui. Então a gente tem uma população muito grande, a gente tem uma demanda por produtos e serviços muito grande. Então qualquer empresa, qualquer produto, qualquer serviço vai encontrar mercado aqui.
São Paulo não perde negócios também porque qualquer empresa que se instale aqui vai ter toda a infraestrutura necessária para estabelecer seus negócios, para operar de forma contínua e encontrar mercado. Então, esse é um pouco o nosso lema, porque a gente consegue oferecer as 2 coisas, né, a infraestrutura para operação, seja, né, a infraestrutura básica ou legal, financeira, mas também a demanda da população que está aqui, seja visitando, seja morando, porque a gente sabe que tem os 2 de forma muito grande. E queria entender, assim, também o que que faz eu imagino que seja, assim, é um grande polo. E o que que específico da cidade de São Paulo se destaca nessa atração de investimentos, assim, da pra em comparação, por exemplo, com outras cidades da América Latina, qual que é o grande atrativo de São Paulo comparado com outras metrópoles da América Latina? Porque imagino que também cada lugar tem a sua especificidade. Sim, sim. Se você vai falar do Uruguai, por exemplo, é um país que tem um outro estilo de vida, que tem um outro viés, tem um outro olhar para o mundo. Sim, A Argentina também é outra. Cada país vai ter da América Latina vai ter a sua particularidade. exato. Então, falando assim de São Paulo, uma das grandes metrópoles do Brasil, o que que ela tem de atração de investimentos? Ó, eu acho que a gente tem alguns pontos que a gente defende que são muito interessantes. A gente tem, primeiro, uma segurança jurídica que você não encontra em outras cidades. E aqui, de forma alguma, eu quero fazer uma competição. Eu acho que tem Claro. espaço para todo mundo crescer. E se outra cidade cresce, São Paulo cresce também, tá tudo legal. Mas a gente tem uma estabilidade jurídica e uma segurança para o investidor que outras cidades não têm. E acho que isso faz muita diferença, principalmente para o investidor internacional. Né, eles olham muito para esse ponto. A gente tem essa rede de infraestrutura que é muito necessária, então a empresa precisa ter uma consultoria ESG, um escritório de advocacia, um escritório de contabilidade, enfim, e outros serviços necessários para a operação da empresa que ela encontra na cidade de São Paulo. A gente fez um levantamento há umas 2 semanas atrás, acho que só de consultorias para expansão de negócios, estabelecimento de negócios, a gente tem mais de 60.000 na cidade de São Paulo, é Uau! muita coisa. Então a gente tem segurança jurídica, a infraestrutura para o desenvolvimento do negócio, a gente tem esse mercado, consumidor e, claro, a gente tem, alguns nichos com maiores oportunidades, com um desenvolvimento mais acelerado nos últimos anos, que a gente presta mais atenção. Então indústria criativa é um deles, wellness é Total. outro, tecnologia e inovação, claro, serviços financeiros, esses são alguns setores que a cidade tem avançado muito rapidamente e gerado oportunidades, e que a gente tem olhado com muita atenção, participado de eventos, lançado programas específicos para esses setores também. Hã, mas eu acho que São Paulo reúne todas essas características necessárias para dar segurança e dar sustentabilidade mesmo para o desenvolvimento de um negócio. E você diria que isso são vantagens, vamos dizer assim, da competitivas da cidade de Claro, São Paulo em sim. relação a outros lugares que talvez uma empresa esteja pensando em instalar em uma base de operações, por exemplo? Com certeza. Eu acho que São Paulo, cresceu e é grande desse tamanho justamente por isso, que aqui você encontra uma população, primeiro extremamente qualificada na força de trabalho, né, uma mão de obra muito competente, muito qualificada. Você encontra uma população consumidora, né, então, assim, se um produto der certo na cidade de São Paulo, ele vai dar certo no Brasil inteiro. É um produto, um serviço, o que seja. Eh, Você tem incentivos para isso, né, você tem projetos da prefeitura para apoiar o desenvolvimento desses novos negócios. Então, quando você reúne tudo isso, você tem um ambiente favorável para novos projetos, novas empresas, novos investimentos. E, assim, você cria uma concorrência sustentável também, né? Então, as empresas olham para o lado, veem o que os outros estão fazendo para aperfeiçoar seus produtos, e isso gera um ecossistema pujante de negócios. Perfeito. E uma título de curiosidade, assim, também, esse processo que vocês fazem de acompanhamento das empresas, de oferecer toda essa consultoria, Sim. ela dura de quanto período? Assim, é uma coisa definida, é um processo individual? É individual, personalizado, hã, varia demora o tempo que precisar. Então, por exemplo, se a empresa ela está começando do zero ali, ela não tem nada, ela: "Ó, eu quero ir para o Brasil", mas não sabe nada, a gente vai dar todo o beabá de como fazer isso, vai fazer como se fosse um estudo de viabilidade para entender todos os processos, todas as etapas para a instalação dela na cidade. Até depois todo o processo de licenciamento, alvarás de funcionamento, tudo que ela precisa para realmente operar. E quando ela estiver operando, é isso, ela pode participar dos nossos eventos, ela pode participar das rodadas de negócio,
da internacionalização, ela pode se inserir nas nossas atividades também para alcançar mais negócios. Então não tem um prazo definido, acho que varia de atendimento a atendimento. E a gente tem que olhar também para o setor como um todo. Então, se a gente identifica, por exemplo, que o setor de tecnologia tem uma dificuldade no licenciamento de uma atividade específica, porque, existe um problema na legislação, exemplo. A gente pode atuar para melhorar isso, né, internamente dentro da prefeitura para alterar esse ponto de problema para o desenvolvimento de negócios. Então a Uhum. gente consegue atender desde personalizado, empresa a empresa, mas também olhar para o setor como um todo, pensando nos entraves para o desenvolvimento do negócio. E o papel específico de vocês também, imagino que seja de, eh, aproximar diversas frentes, né, são as empresas que têm esse interesse de vir para cá, mas também tem, governo, também tem, além de empresas tradicionais, tem as startups, então também tem várias frentes, Sim, imagino, vários olhares, então imagino que também exige uma equipe multidisciplinar para conseguir dar conta de sim, tanta diversidade que a cidade de São Paulo exato. receba, né. Explicando um pouco da São Paulo Negócio, nós temos 4 pilares de atuação. O primeiro, de atração de investimentos, que eu já expliquei bem. O segundo, de internacionalização das empresas. Então, basicamente, é levar para o mundo os produtos e serviços das empresas da cidade de São Paulo. O terceiro pilar, de posicionamento da cidade como um hub de negócios e tecnologia. Então, a participação em eventos, tanto no Brasil quanto fora, vai nessa linha. E, por fim, a promoção de projetos estratégicos da prefeitura. Então, por exemplo, o a concessão do AMB, né, que a gente está aqui. A prefeitura desenvolveu esse projeto e a São Paulo Negócios fez toda a divulgação e aproximação com o mercado para ter o maior número de interessados possíveis, aumentando a competitividade do projeto, deixando ele mais efetivo. Então a gente tem essa gama grande de atuação e como você falou, São Paulo é muito grande, tem muita coisa acontecendo e a gente precisa olhar para tudo. Então a gente tem uma equipe grande, mas que poderia ser ainda maior, porque é muita coisa acontecendo. É multidisciplinar, então a gente tem gente que, faz esse levantamento de informações, esses estudos mais técnicos que dão embasamento para nossa atuação. A gente tem uma equipe de relacionamento que cobre todos esses eventos, essas, ações que acontecem na cidade de São Paulo, que é importante a gente estar envolvido. A gente tem uma equipe de negócios internacionais, uma equipe de projetos, enfim, a gente tem uma equipe grande para cobrir tudo isso. E novamente, né, todos os nossos serviços são gratuitos, não existe nenhum Sim. custo. Eh, é um serviço público oferecido pela prefeitura. E vocês diriam também que esse momento, assim, o ecossistema paulistano, assim, ele tá vivendo um bom momento? Ele tá num momento mais aquecido? Depois a gente tá tendo um momento, tá falando, por exemplo, a gente tem uma cobertura muito grande, por exemplo, de shows, de eventos aqui na cidade de São Paulo, Sim, e a gente viu um crescimento, assim, gigantesco de número de festivais de música e também de sim, artistas internacionais vindo sim, trazer o seu show solo, muitas vezes, colocar o Brasil na rota e especialmente São Paulo é sempre claro. o público-alvo, assim, é a principal cidade escolhida para trazer esses grandes eventos. Sempre tem um show aqui, sempre tem alguma coisa acontecendo. É Sempre. difícil acompanhar até. Não, é É, sempre, assim, é difícil. Às vezes, assim, a gente faz o calendário de eventos em São Paulo pra gente ter isso no radar dos próximos meses de coberturas. Todo dia a gente precisa ficar atualizando, é, porque cada dia novo. Ah, não, mas aqui por exemplo, aqui no Allianz Parque vai ter tal sim. coisa, aqui no outro, no estádio vai ter aqui, nessa casa de shows vai ter tal coisa. Então é tanta coisa que a gente realmente tem que fazer essa E atualização e às vezes a contínua. gente deixa as coisas passar. Muitas vezes eu abro o meu Instagram, eu vejo: "Nossa, teve show de tal pessoa, eu nem fiquei sabendo, eu queria ter ido". É um problema, mas é um problema bom, mas é um problema, né. Exato. Então você diria que esse ecossistema também de inovação, de trazer de novos eventos e de, novas possibilidades, ele tá vivendo um bom momento? Claro. Não, sem dúvidas, eu acho que a gente está num momento de negócios na cidade, fenomenal, a gente está na menor taxa de desemprego da história, né, então a gente alcançou isso nos últimos meses. O mercado está muito aquecido, a mão de obra é muito qualificada, e a gente vê isso na prática, porque você tem todos os tipos de evento acontecendo na cidade de São Paulo. Então, claro, a gente está num evento muito grande, com milhares de pessoas acontecendo, que é muito bacana, mas você tem eventos menores também, de 20, 40 pessoas, que são eventos importantes, que aproximam ali as empresas para o desenvolvimento de negócios, para novas parcerias. Então, você tem espaço para tudo isso. E a gente vê isso na prática, né? Assim, a gente às vezes não consegue acompanhar a quantidade de eventos que tem, porque é muita coisa, é muito evento. A gente tem os eventos
das câmaras de comércio, dos consulados, das embaixadas que acontecem na cidade. A gente tem os eventos de negócio, a gente tem seminários acadêmicos. É muita coisa. O que é muito legal, Muito. mas é bastante coisa mesmo. É, para uma pessoa só, por Não, exemplo, que quer continuar acompanhando, assim, não. Uma pessoa não consegue. é uma Tem que ser um escolha que tem que time. ser feita. Não, Sim. e também, o público em geral tentar acompanhar, tem que ser escolhas também precisam ser Mas aí é feitas. legal a curadoria da Alfa, porque vocês dão dicas boas, dicas de teatro, dicas de cinema. Sim. É bacana também, porque tudo isso acontece e a gente precisa ficar sabendo. E movimenta também, a economia, então, as artes em geral também têm esse papel, além de ter esse papel de elevar, né, de trazer esse lado mais artístico, mais de ser humano, assim, aquela Sim, coisa, mas a gente também tem um lado econômico muito forte. sem dúvidas. Mas eu queria, por último, te perguntar essa projeção para os próximos anos, né, da cidade de São Paulo, quais vocês acham que são essas próximas tendências, esse momento para a economia paulistana? Eu sei que é difícil fazer uma projeção É para o futuro. eu não é difícil fazer uma projeção, porque a gente tá num momento que as coisas mudam muito rápido, as Sim. tendências mudam muito rápido. Mas se eu fosse apostar, eu acho que a gente vem a cidade, né, vem caminhando para uma cidade de serviços tecnológicos, então acho que isso vai se desenvolver ainda mais. A gente tem olhado muito para a inteligência artificial, porque isso vai impactar toda a cadeia de negócios, né, não são só as empresas de IA que vão se estabelecer aqui e se desenvolver, mas a aplicação da IA em toda a indústria, em todos os produtos, todos os serviços, isso acho que vai trazer uma nova frente da economia que a gente ainda nem conhece. E em paralelo, eu acho que wellness é um setor em pleno desenvolvimento. Por exemplo, eu nunca imaginei na minha vida que eu ia acordar às 5 da manhã para correr na rua, e eu faço isso. Então acho que a as pessoas vão mudando, os gostos vão mudando, e a economia acompanha isso, né. A gente vê mudanças com pets, por exemplo, que é um mercado que está em desenvolvimento, turismo de saúde. A gente fez um levantamento, acho que 8 milhões de turistas na cidade de São Paulo buscando tratamento médico estético no ano. É muita coisa. Então, tudo isso a economia acompanha essas tendências, né. Então você tem o lançamento de serviços e produtos que acompanham esse interesse da população. Perfeito, André, queria te agradecer muito pelo bate-papo, foi muito esclarecedor e também acredito que quem não conhecia, o trabalho da SP Negócios vai entender um pouquinho mais e também sobre esse ecossistema da cidade de São Paulo que é, assim, gigantesco e que Exato. exige uma curadoria, bem específica. Acho que vale o convite para todo mundo dar uma olhada nas redes sociais da São Paulo Negócios, no Instagram, no LinkedIn, e também, em caso de qualquer dúvida, se quiser saber mais, entrar em contato com a gente, seja no nosso site spnegócios.com ou no faleconosco@spnegócios.com, que a gente está super à disposição para ajudar. Perfeito, muito obrigada. Eu que agradeço, foi um prazer.